Bem, então vamos começar nosso estudo de hoje. Por enquanto, eu e a Vera, vejamos se chega mais alguém quando estamos iniciando. Nosso estudo da obra Constelação Familiar. Vamos estudar hoje a temática orientação religiosa na família. E aí vamos fazer a nossa prece para iniciar nosso trabalho. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, a espiritualidade amiga que nos assiste, que nos acompanha, para que possamos, dentro desse quadro de harmonia e também desse amparo, realizarmos esse estudo dessa obra religiosa, com tantas informações acerca da família. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Olá, pode entrar e sentar. Escolha o local. Pode botar sobre o capacete aí. E fica à vontade, em qualquer um dos lugares. Aqui os nossos amigos, vamos ver quem vai chegar mais daqui para lá, né? Bem, o estudo de hoje está a cargo da Vera. Ela quem vai conduzir para nós e, claro, nós vamos participar, né? Vamos dar a nossa contribuição. Isso é. Então a gente vai aqui dar início. Só um pouquinho mais alto para iniciar esse nosso momento de aprendizados na eternidade. E essa temática ela é bem interessante no que diz respeito à família. As orientações, assim como orientamos os nossos filhos, o meio familiar para outras atividades, para outras coisas, é importante a gente também fazer esse diálogo em relação à espiritualidade. Porque nós nos preocupamos com tantas outras coisas de passar para os nossos filhos e às vezes deixamos de lado esse outro aspecto importante da vida, que é a espiritualidade, e que não significa imposição. A gente fazendo uma leitura lá de trás de como era a nossa educação mesmo enquanto pequenos. Os nossos pais nos levavam para a religião que eles frequentavam. Só que não entendíamos o porquê, não havia esse diálogo. Simplesmente íamos meio que obrigados, mas sem entender o significado daquilo, a importância daquilo, sem esse diálogo prévio sobre do que se tratava, a importância. Falar de Deus em casa, falar da espiritualidade em casa. Então era algo mais forçado. E hoje temos a oportunidade de trazer esse aspecto de uma forma dialogada, compartilhada, meio a tantos outros assuntos. Olá. Oi, boa tarde. Boa tarde, Cláudia. Eu já vou te interrompendo, Vera, porque assim, eu costumava dizer que eu era católica. Não, eu fui iniciada na Igreja Católica pela minha família. É exatamente o que você falou aí. Não foi uma escolha minha. Eu nasci naquele berço também, nem se ouviu falar em espiritismo naquela época na família, né? E eu fui para a Igreja Católica porque era o direcionamento da minha família. Mas eu encontrei muita dificuldade em compreender muita coisa. Eu tive momentos assim que eu interroguei padres, que eu era muito curiosa dessa parte religiosa, né? E assim, mamãe mandava a gente para a missa, e eu ficava lá fora com meus amigos, conversando. Aí na hora que o padre ia ler o evangelho, eu dizia, peraí, vamos escutar aqui. Aí eu ouvi o que o padre dizia no evangelho, porque eu sabia que mamãe ia me perguntar quando eu chegasse em casa.
Aí quando eu chegava, ela dizia, o padre falou sobre o quê? Aí eu dizia, sobre isso, isso e isso. Aí ela achava que eu tinha... Mas aquele ritual, aquela coisa, nunca me atendeu de jeito nenhum. Eu questionava demais tudo aquilo. Então, espiritismo para mim foi escolha. Eu fui em busca, eu fui estudar, eu venho estudando, eu quero conhecer, eu quero saber diferente, né? Então, hoje, daí eu não ter, mesmo tendo esse conhecimento com a doutrina, essa imposição com os filhos nem com netos. Mas sempre colocando os ensinamentos, sempre as informações e tudo para que elas... Aqui é claro, uma amiga, com relação a isso, o que você acha? Aí eu comento alguma coisa, para depois eles mesmos irem buscando o que realmente lhes satisfaz, né? E você trazendo, né, bem diferente o início em que você teve contato com essa espiritualidade de uma forma impositiva, e o segundo momento em que você escolheu e vem passando para os seus filhos, para os seus netos, essa outra maneira, né? Essa outra forma em que há esse diálogo, essa conversa. Então, eu lembro lá atrás, quando eu fui, as coisas que eu aprendi foi depois que eu cheguei lá na igreja. Né? Eu era dos grupos, eu era muito ativa lá dentro, mas não houve essa apresentação dentro da minha casa. Né? Era o convite, vamos e vamos. Então, é isso que a gente trata aqui, essa orientação, essa conversa, esse diálogo, que não necessariamente tem a ver com uma crença específica, mas tratando de algo que transcenda, algo, esse Deus que pode aproximar as pessoas e que em muitos momentos distancia por não haver um conhecimento, esse conhecimento prévio. Né? E o capítulo 22, a orientação religiosa na família, ele nos traz o elemento fundamental na educação, a orientação religiosa da família, torna-se inadiável. Cada vez mais se constatam os resultados benéficos da formação religiosa do indivíduo, especialmente quando despojado dos dogmas impositivos das castrações puritanas, das exigências descabidas, das tintas do fanatismo de qualquer espécie. Então, já se traz como algo que não dá mais para conter. Já é uma necessidade da sociedade, da família, dessa importância, dessa relevância que transcende a importância. E aí, mais à frente, quando eu iniciei o capítulo, eu vi a importância até para nível dos adoecimentos. E algum tempo atrás, eu fiz um artigo sobre isso. Eu trouxe aqui como é importante essa espiritualidade para o homem contemporâneo, né? No que se refere até ao processo de adoecimento dele. Como ele como pode ser uma ferramenta importante na recuperação do ser. E aí eu trouxe aqui, é claro que considerando eu trouxe mais um aspecto psicológico. E aí o artigo se chama Religiosidade e Espiritualidade, concepções e implicações na clínica de saúde mental e na prática do psicólogo. E aí eu trouxe bem aqui um trecho que eu achei interessante falar, né, que diz o seguinte: identificar se variáveis religiosas e espirituais são características clínicas relevantes às queixas e aos sintomas apresentados.
pesquisar o papel da religião, da espiritualidade no sistema de crenças, identificar se idealizações religiosas e representações de Deus são relevantes e abordar clinicamente essa idealização, demonstrar o uso de recursos religiosos e espirituais no tratamento psicológico, utilizar procedimentos de entrevista para acessar o histórico e envolvimento com a religião e a espiritualidade, treinar intervenções apropriadas a assuntos religiosos e espirituais e atualizar a respeito da ética sobre temas religiosos e espirituais na prática clínica. Acude, Pérez, Simão, Nazero, 2007. Então, é uma colocação trazendo-nos a importância dessa intervenção em que é abordada a questão da religiosidade, da espiritualidade do sujeito. Como ele enxerga, como ele percebe, como ele concebe isso. E a gente vê através de estudos, também científicos, estudos comprovados, que até quando você está numa clínica, por exemplo, internado, existe aí pesquisas mostrando a recuperação mais rápida de pacientes em que estão muito ligados com o aspecto espiritual, a fé, a recuperação mais rápida. Então, é uma coisa que está aí para a gente a todo momento aparecendo nos espaços midiáticos, nos livros, nos artigos, sobre essa importância. E por que a gente não inicia esse processo dentro de nossas casas? Né? Que é a temática, a importância de trazer esse aspecto espiritual para dentro de nossas casas. Qual é a dificuldade de haver esse diálogo, essa conversa? Não, como já foi trazido aqui, não de uma forma impositiva, mas de uma forma dialogada, de uma forma em que cada um possa trazer suas percepções, porque aí é a semente sendo plantada. Como é que eu vou conhecer, como é que eu vou me sentir, como é que eu vou agir diante de algo que eu desconheço, que eu só ouço falar lá fora? Eu acredito, Vera, te interrompendo mais uma vez, que talvez a causa esteja no próprio desconhecimento da religião. Porque assim, hoje a gente diz assim, eu sou católica. Por quê? Porque minha família é católica, eu nasci num berço católico. E aí, o que é que eu trago em mim daquilo que eu aprendi, rituais? Então é como se dissesse assim, vá receber daquela criatura que é superior, que é responsável por me conduzir os ensinamentos. Eu não tenho como me dar em casa, que eu não sei. Não estudo, não conheço, não existe uma estrutura organizada onde eu possa... Hoje já se fala muito sobre isso, mas no passado não. Pelo menos da minha experiência. Então, o que eu via dentro da minha casa? Era a minha mãe ir à missa e mandar a gente. Fora disso, não tinha outra prática dentro de casa. De maneira nenhuma. Nesse aspecto de estudo, de conversa, não existia de maneira nenhuma. Qualquer coisa, se você quiser, se você fosse se confessar, falar com o padre, se você estava com alguma coisa que você acha que você fez que não foi legal, não era nem estimulada essa conversa entre pai e filho, você procura o sacerdote, vai lá e conta para ele, e ele te perdoa, aí você está zerado, mas você perdoou, não, porque era assim que eu entendia. E assim, hoje, você não precisa, pelo menos com a doutrina que eu entendo, ela, naturalmente, ela se infiltra nas conversas. Numa conversa, na roda de conversa que você está entre amigos, você está discutindo assuntos, e a temática vai adentrando, sabe? Vai passando ali o assunto, uma pergunta, uma discussão, um questionamento, uma dúvida, e aquilo vai transformando o ambiente, a conversa, ao ponto de muitas vezes
alguém que não entendia ou alguém que não aceitava, encontrar um ponto de entendimento. Você, agora eu entendi isso. Eu digo porque isso é muito presente na minha vida. Eu não estou na minha casa chamando ninguém para estudar espiritismo. Mas sempre que a oportunidade acontece, conversas, de falas e tudo mais, a gente está discutindo sobre isso. Morreu alguém num acidente, ou de repente uma família começa a se falar sobre a morte, daqui a pouco a temática espírita está envolvida. A gente está falando sobre como é que essa criatura está se sentindo nesse momento, né? O importante é a prece com essa natureza. Então a gente percebe, igual a moça do ventilador, não passar, a gente percebe que a doutrina, ela tem uma amplitude assim, maior para conversas, para aberturas de qualquer religião. É isso que eu sinto. Ao ponto de um dia uma filha me dizer assim, eu nunca fui numa casa que se falasse tanto sobre morte como aqui nessa casa. Mas porque é a realidade mais presente em nós, nossa vida. Não tem como a gente fugir disso. Então, todas as vezes que surge uma situação assim, lá estamos nós discutindo não religião. Nós estamos discutindo espiritualidade. Doutrinas, Então, assim, qual a preocupação maior? É tentar exemplificar isso na prática, para fortalecer os outros diante disso. Porque se eu digo uma coisa e faço outra, a pessoa olha e diz que ela está dizendo não é bom, não, se fosse ela estava nela, estava servindo para ela. Então, assim, uma religião que não tem uma doutrina sistematizada, organizada, coisa dessa natureza, eu acho que fica difícil. A pessoa porque nasceu naquela religião. Mas o que ela vai dizer daquela religião da outra pessoa? O que ela vai falar? Não sei, não tem. Eu já tive diálogos e diálogos com padres a respeito desse questionamento. Uma vez ele perguntou se eu sempre tinha sido espírita. Eu disse não. Eu nasci no lar católico. Mas ele disse, por que você se tornou espírita? Porque eu tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos. E a igreja não me respondia. Eu cheguei a procurar vários sacerdotes para perguntar coisas que eu lia na Bíblia, que eu achava que um absurdo, e eu ia dizer, não leia isso aqui não. Não é porque você está lendo de Testamento. Isso aqui você não tem condição de ler. Vai ler um novo Testamento. Por quê? Diz que é o livro de Deus. Não, isso aqui você não lê, mas também não me dizia por quê. Aí eu disse para ele, eu tinha muitos questionamentos, tinha muitas dúvidas. E ele disse, se o Espiritismo me respondeu, eu disse todas. Não, ele não disse mais nada. Nossa conversa finalizou bem ali. Até que a altura do padre fica sem argumento para discutir com a gente alguma coisa. Então não é que a gente tem a verdade, não. A doutrina, ela fala da nossa necessidade mesmo, da nossa necessidade. Então fica mais fácil para você educar-se e educar dentro desse entendimento. Para mim, eu acho. E aí, estendendo isso, por isso que a questão da imposição, a conversa de forma que impõe, ela é diferente de uma conversa em que a gente está tratando aqui um assunto e de repente você pergunta àquela pessoa que está próxima qual é a sua, por exemplo, como é que você vê Deus? O que é Deus para você? Você acredita em Deus? Como é que você vê esse lado espiritual? Então, eu vejo nesse aspecto que em qualquer meio que você esteja, uma religião X ou uma religião Y, há necessidade dessa fala, dessa conversa, até mesmo para uma forma de saber o que aquela pessoa pensa sobre. Eu tenho muitos conhecidos que são
A minha família, por parte de mãe, é toda evangélica. E eu tenho muito conhecidos que são muito católicos, que são muito, mesmo do meio da igreja, participam de coisas. E o que é que eu percebo? Que simplesmente esse costume que a gente fala que foi lá atrás, ele ainda continua presente. O que é que eu vejo? Uma dinâmica em que, à medida que vão tendo seus filhos, seus netos, todo mundo se arruma, aí leva o menino, a menina para a igreja. Aí a menina cresce, a menina tem seus diálogos lá fora, e muitos se distanciam, não quer nem saber de alguma coisa que fale de Deus. Ou se torna uma pessoa que nem o pai, que nem os avós, uma pessoa que fica presa àquele ritual, sem abertura para discussões. Então é o 8 ou 80. E eu vejo o ponto onde está. É interessante levar os filhos para onde quer que a gente vá, se é saudável, sim. Mas é interessante também saber o que é que esse menino, o que é que essa menina, o que é que esse jovem, as percepções que ele traz. O que é que ele pensa sobre isso, sobre aquilo? A gente não fala outras temáticas, nós não falamos. Isso é quando adquirimos esse hábito. E por que não trazer para essa fala, para essa conversa, essa questão de saber o que você acha? Nós estamos indo para esse lugar, mas o que é que você sente quando você está lá? Então, isso lá já leva uma reflexão por parte da pessoa. Ela vai parar e vai, bom, eu estou repetindo as mesmas coisas do meu pai, da minha mãe, eu estou entendendo por que eu estou indo. Para exatamente não acontecer o que eu disse anteriormente. Se afastar de tudo, achar que o mundo agora presente não tem nada a ver esse negócio de Deus, como eu ouço muitos jovens. Ou ficar ali preso àquilo ali sem entender qual o sentido daquilo ali para ele. Então, é assim, seria interessante esse momento que estamos aqui, né? Se ele fosse estendido, como eu sempre trago, dentro das nossas temáticas, para outros lugares, para outros espaços. Porque, como você disse, a família também ela não sabe, ela não está chegando a isso. Talvez se ela soubesse dessa importância, dessa relevância do diálogo, seja para discutir espiritualidade, seja para discutir a temática sexual, seja para discutir outras temáticas, seria diferente. Seria muito diferente. Então, eu percebo no meu meio mesmo, as pessoas que estão à minha volta, dentro dessa dinâmica, que não há uma reflexão, não há um pensamento mais aprofundado sobre aquilo ali que estão fazendo. Você quer falar alguma coisa, Nick, sobre isso? E eu estava pensando em qual você falou, talvez assim. Posso falar? Eu acho falar um pouquinho, mas não aparecer a câmera capta. Uma coisa que eu acho que a gente falar nessa questão da religiosidade, porque a ideia é a introdução da religiosidade na comunidade essa situação, essa problemática. É que chega um momento em que eles questionam esse direcionamento que a gente dá. Vamos diante nas obras dela, ela diz que a gente tem, como pai, como mãe, tem a obrigação de orientar os filhos dentro desse pensamento de fé. Mas ela fala muito a questão da espiritualidade, né? E a doutrina espiritual fica muito isso, eu acho. Porque ela desvincula essa educação
de fé, de espiritualidade, da ritualística. A doutrina espírita, por ser doutrina, muito mais doutrina do que qualquer outra coisa, ela leva a essa reflexão. O estudo do Evangelho, dentro da família que a gente estudou na semana passada, 2 semanas atrás, ele é uma ferramenta muito grande nesse sentido. Exatamente para nortear o pensamento deles, né? Para dar um sentido a essa busca de espiritualidade que é inerente a toda criatura. Então, quando eles ficam mais adultos, os meus, por exemplo, que já são adultos, mais ou menos 21 anos, então, eu costumava fazer o evangelho para eles e chamava. Eu queria os 3 ali comigo, todo domingo. 6 horas da tarde, todo domingo eles chamavam comigo. Eu não gostava que eles não participavam. Mas agora eu já não posso mais obrigar. Então, quando eles chegam e sempre eu agradeço, e sempre agradeci a presença deles, sempre. E agora agradeço mais ainda, porque às vezes eles não querem que eu tenha como obrigar. E nem foi, e acho que seria um mau exemplo dentro do pensamento espírita se eu dissesse, você não ficar aqui, eu vou ficar zanhada com você. Não tenho mais esse direito, de jeito nenhum. Porque o meu papel, usando a doutrina espírita como uma ferramenta para educar, eu tentei fazer. Então, se nesse momento, com a idade que eles têm agora, e com o momento de vida que eles estão passando, se isso ainda não está dentro deles, é por conta deles e da vida, né? E das outras pessoas que gostam deles também, no mundo espiritual, que têm interesse em conduzir por esse caminho. E talvez, se não for o caminho deles, eu dou graças a Deus que eles se portem com a ética moral. Porque a formação que eles têm agora na escola, que falta sociologia, que falta filosofia, leva a essa postura questionadora. Meu mais novo, quando a gente fala mais assim, que no Evangelho, ele citava sociólogos, ele citava filósofos, e quando a gente estudava, porque era o que ele trazia da escola, e via toda essa discussão ali naquele momento, que era muito bom para nós. Agora ele está buscando outras coisas, está num momento de vida em que ele quer se firmar, ele está querendo buscar trabalho, buscar autonomia nesse aspecto. E aí eu já não posso mais dizer, venha filho, que eu não tenho nada. Então eu liguei algumas coisas, mas ele não é tão próximo como eu gostaria que fosse. Mas eu tenho certeza absoluta que eles têm todos os 3 uma base teórica, eles têm uma base de prática, de conhecimento da ciência espírita, eles conhecem a vertente católica, eles conhecem a vertente da Umbanda, eles conhecem a vertente evangélica, porque convivem com pessoas dessas diferentes filosofias, e eles têm esse pensamento bem definido. Como eles vão praticar isso, como eles vão viver isso, já não está mais sob a minha responsabilidade. Pelo menos eu entendo isso, porque eles não me dão mais essa liberdade. E tem uma hora que pai e mãe têm que ter noção dos seus filhos, né? Eu não acredito que sim. Então, a doutrina tem esse diferencial de construir a espiritualidade pela reflexão e pela responsabilidade. Todos os 3 têm consciência do volume que estão fazendo, das escolhas que estão, das decisões que estão tomando. O que eu tinha para fazer nesse aspecto, eu já fiz, eu acho. Eu acho que é uma sementeira que a gente faz. Isso um dia vai frutificar. Exatamente. E em tempos diferenciados de cada um para cada um. Então, assim, eu também me preocupei muito com isso quando as minhas eram pequenas, quando estavam sentados todo mundo para fazer o Evangelho. Estudei a codificação com elas, estudei tudo que eu pude com a doutrina espírita. Hoje tem dia que eu posso ler o Evangelho sozinha. Sozinha é a espiritualidade. Mas eu não posso forçar ninguém a sentar comigo, de maneira nenhuma. A minha neta, ela tem 18 anos já. Ela cresceu ouvindo falar de espiritualidade. Mas também tem dia que, hora do Evangelho, no dia que ela não fazer o Evangelho, ela não tem aula no quarto, eu respeito. Eu respeito, eu deixo para ela ir refletindo. E aí eu me lembrei de um momento que eu estava no terraço, ela chegou e disse assim, vó, essa questão de pessoas que cometem suicídio, como é que elas ficam no mundo espiritual?
Aí eu disse, eu fiz situações diversas. Não existe uma regra para todos. Mas especificamente você queria saber sobre o quê? Ela disse, porque tem um músico que eu gosto muito, que ele cometeu suicídio. Ele cometeu suicídio. E eu li a história dele, ouvi uma música que ele fez e fiquei muito sentida com isso. E aí, quando eu fui dormir, eu pedi para ser levada até ele. Eu queria fazer como era que ele estava. Aí eu já fiquei assim, de alerta, né? Aí eu disse, aí, qual foi o resultado? Ela disse, vó, eu vi ele. Eu fui levada para um hospital. E eu vi ele, mas ele não era aquela pessoa que eu conhecia aqui, não. Ele estava acabado, sofrido. Ele estava doente. E uma pessoa estava cuidando dele. E essa pessoa me acompanhou o tempo inteiro. Só que quando eu fui saindo de lá, tinha muitos outros doentes que não queriam que eu saísse. Que ficaram me chamando. Aí eu disse para ela assim, o que é isso? Eu disse, minha filha, veja bem. Sonho é a continuidade da nossa realidade, só que outro corpo. Você está fora do corpo. Com certeza você pediu com muito desejo, foi atendida. Você esteve nesse hospital com essa criatura. Porque, na realidade, talvez nesse momento ele esteja sendo tratado ainda. Pode ter passado algum tempo, sim, mas agora está em tratamento. E é diferente a criatura que está lá, daquela que você conheceu, daquele famoso, daquela pessoa. E mediante o que ele cometeu, a situação que ele está agora é de alguém muito sofrido, muito necessitado. Graças a Deus que ele já está no hospital, já está recebendo assistência. E agora, quanto a essa questão de você tentar sair de lá e ficar tentando estruturar, aí é que está o risco. Porque até quando a gente dorme, a gente tem que ter o cuidado, se preparar para quando vai dormir. Então, às vezes a gente pede uma coisa e é atendida, a gente vai com a região deles. Mas será que a gente está preparado? Diante da situação de tantas pessoas desequilibradas, adoecidas, que viram que você foi uma pessoa que se tocou do sofrimento deles e queria que você ficasse ali. Já pensou se você não consegue voltar? Ela disse, eu vou me sentir muito mal. Pois é. Eles não façam mais isso. Apenas ore por eles e peça a Deus que eles sejam cuidados e tudo mais. Mas a gente não vai, quando a gente não está preparado, isso não é uma preparação fácil, não é para todo mundo, a gente não adentra em determinados ambientes. Imagina no mundo espiritual. Aí lá não dá certo. Então, assim, já é algo que ela já vivencia uma coisa, ela já liga ao mundo espiritual, ela já chega e pede uma orientação. É como se dissesse assim, não, eu não quero ir para ali, eu não quero estar lendo, eu não quero estar não sei o quê, mas eu entendo que existe uma resposta para isso que eu vou procurar, vou saber. Aqui agora ela chega e me pergunta uma coisa. Um dia desses, um amigo ligou, vó, o que você acha de batismo? Aí eu, hã? Aí ela disse, não, porque teve um netinho, que chegou agora, e o pai é católico, a mãe é católica. E vou fazer o batismo do menino. Mas está certo, dentro da religião deles ela deve ser. Mas o que é o batismo em realidade? Agora eu vou falar para você, eu não sei se isso vai ser favorável, mas vamos lá. Aí expliquei, né? Não. Então, tanto é humano que o batismo da Igreja Católica não serve para a Igreja Evangélica. Se você sair da Igreja Católica, você tem que se batizar na Igreja Evangélica. O batismo de lá, então, é coisa da religião. Então, depois que eu entendi isso, por que eu não posso batizar meu neto? Por que eu não posso batizar meu filho? Quem é a autoridade maior do que eu? Aí comecei a oportunidade, ela disse, foi exatamente do jeito que eu estava pensando.
porque tem muitas pessoas que veem a doutrina espírita uma religião e ela não tem um tipo de dogma. Você pode ser espírita e ter essa formação católica e batizar seus filhos do jeito que quiser. Ou tem muitos que fazem isso. Mas tem espírita que não vê necessidade de realmente não, então não tem. E aí não precisa batizar ninguém. Registrou e pronto, tem um tipo de favor. Então são esses costumes que a gente ainda traz, a gente parece que está vivendo uma transição dessas Você quer chazinho? Fica nela? Não? Quando a gente Então fica aí. Quando a gente vê o Novo Testamento, tem um texto lá nos Atos dos Apóstolos, eu tem vários textos sobre isso, e no livro Paulo, o apóstolo Emmanuel escreve falando sobre isso, sobre a circuncisão, que os cristãos, era uma briga danada na igreja de Antioquia, porque tinha que circuncidar, porque eram judeus, né? Apesar de ser cristão, Pedro e Tiago, sobretudo, queria que fosse circuncidado. Ele diz, não é isso não interessa. Ninguém deixa de ser judeu porque é circuncidado, isso não é o mais importante. Ele falando sobre isso. Então, da mesma forma, são essas questões de batizar ou não batizar, meu Deus, são práticas sociais, isso não tem nada a ver com a fé, com o ser espiritual, com estar mais perto de Deus. Então, são costumes. Agora, isso sim é importante que a gente faça essa semeadura na mente dos nossos jovens, né, dos nossos filhos, para que eles tenham essa fortaleza íntima, mediante uma crença, realmente uma crença verdadeira. Não é verdadeira no sentido de que a crença tal é falsa, isso aqui não. É aquela a fé que se sustenta diante de qualquer situação. Não é uma fé vacilante. Mas, Henrique, agora você quer falar? Eu já falei tanto tempo que fala. Eu me lembro da palavra de Jesus, né? Xinguete da abstinência. Quando eu não tenho filho, mas quando eu tenho a oportunidade de ver filho dos outros, né? Eu vejo que às vezes os pais não dão esse atendimento da terra. Né? Você sabe que ele se fez essas coisas. Aí Jesus ele era muito carinhoso, mas falava na presença. Eu procuro ser. Como eu falei, eu procuro sempre o melhor momento. Eu não imponho. Aí, eu tenho quando eu vejo essa oportunidade, eu sempre coloco, né, na minha vida. Não tenho um filho, mas quando eu vejo, eu coloco. Aí, como a Cláudia falou que educar os filhos quando criança é essencial. Quando eles crescem, aí volta as palavras de Jesus, ia chegar o tempo. Pode chegar o tempo que ele vai se lembrar daquele momento. Né? Que talvez ele não viva mais, mas que ele quando criança. E sobre a religião, eu tinha uma amiga minha, que ela era uma ex-namorada minha, ela é católica, mas ela nunca foi, acho que ela não foi igreja. Aí tem que estar namorando, então assim, que eu conheci uma igreja, eu quero ir. Aí falou, só que lá tem o batismo, né? Tudo bem, se você quiser ir, vamos. Aí tinha que batizar, ela se gostou de dar para o batismo da Iguatu de Jesus, que é Jesus para lá, né? Jesus para trás, né? Aí eu falei, tudo bem, mas eu quero que tu se batize, não, respeitando a sua vontade. Eu vou acompanhar você, eu acompanho, eu não estou para você, mas que não seja por nada para mim. Então, coisa que vai estar me favorecendo lá é a sua presença. Eu sei que tudo foi passando, ela, não sei se até hoje ela é. Eu falei, não, eu não me considero católico, eu me considero Jesus. Porque assim, eu sempre ia para a igreja, também eu não via sentido. Né? Era só comprar roupa nova dele. E o padre poder perdoar o que tinha feito. Mas eu nunca me considerei nenhum. Hoje você quer dizer alguma coisa? Acho que ele resumiu bem isso. Eu fui criada na igreja católica. Sabe, eu sempre eu fui muito curiosa, muito. Eu ia lá para aquela banquinha da rodoviária, antigamente era livros e revista, né? Não tinha YouTube para a gente pesquisar, não tinha internet. Eu ia muito, eu ia de tudo que tinha por lá. Aí chegou uma época que eu cheguei para minha mãe e falei que eu não ia fazer crisma. Eu falei, não vou fazer, eu não quero. Já fui na primeira comunhão, já está bom demais. Não me sinto bem ir para a igreja. Então, vou contar vou explicar para você. Eu vou rezar Deus Pai, Nosso 3 Ave Maria, Deus perdoou? Não sei. Eu ficava com aquilo. Eu falei assim, mãe, não vai. Você, mas
tu não vai poder casar porque tu... Pois não vou poder casar na igreja porque eu não me crismei. Não, eu disse, não, então não caso. Eu me junto. Acho que o amor vale mais. Entendeu? E aí começou com isso. E aí, há um tempo atrás, eu recebi uma... Né, você quer ser madrinha? Quero. Ah, não pode, porque não é crismada. Tem que se crismar. Eu falei assim, não, então eu não quero. Dei para outra pessoa. Se for de coração, eu aceito. Mas eu não vou fazer uma coisa que eu não quero para poder agradar. Não me sinto bem, eu não gosto. Sim, nada contra. Mas eu não vou fazer algo que eu não quero só para... Não, então você pode ser madrinha de coração? Sou. E hoje eu não queria nem ser madrinha. Hoje eu já tenho 4 afilhados. De coração. Mas poder batizar eu não posso porque eu não sou crismada. Eu acho isso muito... Eu não sei como é que é a palavra, mas eu não acho justo. Eu não acho justo. Então quer dizer que eu tenho que ir para a sua religião, eu tenho que fazer isso e aquilo? Eu não só posso ir conhecer? Eu não... Ia muito também na evangélica. Quando eu saí da católica, eu fui muito na evangélica. E eu gostava muito, só que era um sabonete de R$ 50, uns cabos de vassoura para limpar a minha vida por 100. Eu falei assim, não, gente, é isso. E eu ficava me perguntando muito isso, eu sou muito assim. Eu comecei a me afastar porque eu não acho justo. Né? Por que quando a igreja precisa de algo, todo mundo faz uma vaquinha e ajuda, e quando é o irmão que está passando necessidade, a gente faz uma oração para ajudar? Uai, cadê todo mundo para fazer uma vaquinha também, para fazer uma cesta básica? Que a pessoa está Deus não é isso, não. Certo que a gente tem que orar pela pessoa, né? Desejar coisas boas, mas por que quando é alguma coisa para a igreja, faz vaquinha e quando é para o irmão pro próximo que está ali, não fazem? Não acho justo. Isso aí também. E hoje eu frequento tanto aqui, como também uma mãe de santo, ela me dá banho. Lá não tem tambor, não, mas é uns banhos. Ela me dá conselho, ela puxa minha orelha. E eu gosto demais. E também estou gostando de vir aqui, assim. Então, até quando eu estiver me sentindo bem, eu vou estar por aqui. Aí também quando eu não tiver, eu vou, bora aqui, como é que é? Eu gosto de falar e de perguntar mesmo, né? Então, e aí é sobre isso. Eu acho que a gente tem que estar fazendo isso. Sabe que eu não sou crismada, eu não posso? Porque, gente, eu acho que Deus é mais do que isso. Mais do que uma crisma, mais do que um batismo. Eu acho que o coraçãozinho aqui, acho que manda mais. A religião, ela não devia ter rótulos, né? Isso. Nada de rótulos. Ela quer moldar. Porque Jesus, o ensinamento de Jesus é único. E ele não chegou escolhendo, não. Ele pregou a todos, principalmente aqueles. Até aqueles que tinham preconceito, ele foi lá visitar Pedro. Pedro, mata e come. O sonho que o Pedro teve que assustou. Por quê? Porque eles achavam que pregar para os gentios eram tipo pessoas. E Jesus não veio escolhendo ninguém. Aí Jesus disse, não, Pedro, também é meu povo, vai lá. Né? Então, assim, esse aqui era o ensinamento, essa aqui era a discussão que deveria existir dentro de casa. O ser bom. Eu lembro de uma discussão que Kardec teve com o padre, que no final ele diz assim, padre, não importa se você é católico, o que você é, importa que você seja bom. E na realidade é isso que Jesus quer, que a gente se melhore, que a gente se transforme, que a gente, quando ele disse assim, os 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, aí está toda a lei, todos os profetas, bastava que a gente ensinasse isso dentro de casa e que a gente praticasse. E aí, com certeza, para a vida inteira, dentro de qualquer situação, eles saberiam como se conduzir. Sim. Sempre que tivesse na dúvida, pensasse, é isso que eu quero para mim? Não, então não vou fazer do outro. Não faça outra que você não gostaria que fizesse a você. E eu lembrei também de um momento em que eu fui convidada a fazer uma fala numa escola onde tinha um padre, um pastor e um protestante. Um padre, um pastor e eu, quer dizer, espírita. Eu sabia de você. Eles me convidaram como espírita, convidaram um padre e convidaram um pastor, cada um para fazer sua fala. E quando eu cheguei lá, o padre falou uns 10 minutos, o pastor falou uns 10 minutos, e o resto do tempo ficou para mim. E eu fiquei por último. Aí eu aproveitei, né?
salão cheio de alunos, colégio particular. Eu perguntei, iniciei perguntando para eles se eles achavam que Deus era justo, diante do que já tinha sido falado, né? Vocês acham que Deus é justo? Todo mundo, sim. Ele é justo porque estamos no colégio particular, saúde, beleza, livrinhos aí do ponto. Aí quiser ressaltar o ambiente dele, né? Papai vem deixar na porta, vem pegar, tudo maravilhoso. Deus é justo, não é? Sim. Mas ele é justo quando tem uma criança que mora lá no barraco, não tem comida, não tem escola, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Aí eu notei que eles começaram a se olhar uns para os outros, né? Começaram a prestar atenção, porque quando eu comecei a falar, estava um pouco de burburinho. Aí eu notei que deu uma parada assim, começaram a ficar olhando uns para os outros. Quer dizer, começaram a pensar. Porque até então, dentro da nossa realidade, está tudo bem com a gente, a gente não pensa que está passando necessidade lá fora, não. Aí quando foi suscitada essa questão, eu notei que eles ficou um choque, que veio assim, de repente ficou todo mundo. Quando eu terminei a minha fala, que terminou tudo, não tinha pergunta para o padre, não tinha pergunta para o pastor, e tinha uma caixa de perguntas para mim. Quase que eu não saio desse colégio conversando com esses jovens. De tanta pergunta, sim, mas isso assim, sim, mas isso assim, mas isso assim. Aí você percebe o vazio que existe. Exatamente. Nesse aspecto. Cada um tem sua religião. Mas do que trata essa religião? Porque você vai para um ritual, onde você senta lá, repete, que você já sabe como é aquilo. Eu me desculpe de assistir esse vídeo, mas eu sempre critico isso. A minha neta fez a primeira comunhão. A minha filha chegou assim, vai de novo. Eu assisti os rituais dia após dia que foi feito da primeira comunhão. Assisti a primeira missa, fui para a segunda, a mesma coisa. Fui para a terceira, a mesma coisa. Não muda nada. Até, inclusive, a fala do padre era a mesma. Eu fiquei pensando, meu Deus, não tem nada para falar com essas crianças. Fui para uma colação de grau, a mesma coisa. E aí você fica vendo. Por isso que dispersa a mente, sabe? Que você sai dali sem reflexão nenhuma. Não tem porque aquela coisa. Você só sabe que lá na hora que você sempre não sei o que, está olhando para o do outro, prestando atenção a isso, aquilo. Mas não tem aquela reflexão. Não tem aquela fala, o direcionamento para a tua necessidade, para te despertar, para te chocar. Sei lá, qualquer coisa. Hoje a gente está precisando muito disso. Ainda hoje, se eu pegar uma fala dessas, eu não consigo, de jeito nenhum. Eu fui para a colação de grau da minha neta e eu fiquei sentada. E a minha filha, por quê? Tem que ficar em pé de pé, não vou ficar sentadinha até o fim da missa. Por que eu sou obrigada a estar senta, levanta, eu vou ficar, porque eu estou assistindo, estou participando. Então, assim, são coisas que você tem que, não tem que nada, minha gente. Você tem que entender o que você está fazendo. Porque fora daquilo ali, você não fica no meio da rua fazendo uma coisa daquela, que todo mundo fica olhando e você está ficando doida. Olha aquela levanta, tem que não sei o quê. Quer dizer, não tem sentido, não tem lógica. É um tempo que podia muito bem ser aproveitado numa conversa, numa discussão, o que na realidade está apreciando. Como é que a gente. Acho que por isso que a gente está nesses momentos aí de tanta loucura, né? Porque o evangelho do lado do estudo do evangelho, porque ele abre espaço também para essas outras obras, como a gente falou na proposta da notícia. Se você não, se a família não é espírita, então não precisa ver uma projeção, pode pegar uma outra obra que construi esse valor fundamental de ética, de respeito ao semelhante, de honradez, de verdade, de justiça. E é uma coisa que esse centro que você citou favorece muito, é exatamente essa atitude não reflexiva que acaba levando a uma vivência superficial e pouco hipócrita mesmo, porque fica só na superficialidade, só na casca, só na aparência.
Se já é difícil para quem tem para quem tem a responsabilidade de conhecer, como quem estuda a doutrina espírita tem, não adianta dizer que não sabe, porque se estuda a doutrina, tem o conhecimento. Se já é difícil viver esses propósitos, essa disciplina, essa autovigilância, imagine para quem não se aprofunda nesse pensamento de espiritualidade. Para quem só precisa cumprir aquelas etapas propostas pela autoridade e pronto. Outra, a espiritualidade é de dentro para mais dentro. Ela não tem nada a ver com exterioridade. Quando você elege uma autoridade para conduzir você nesse processo, você está deslocando essa busca, essa luta que já é tão complicada, já é tão delicada para nós. Então, algumas pessoas realmente têm a boa vontade, têm a confiança naquela ritualista, e isso as leva, pelo menos, a refrear os impulsos que trazem, né? De agressividade, de maledicência, de irresponsabilidade. Mas muita gente não se sente tocada de jeito nenhum por aquilo ali. E já quem tem a doutrina espírita não tem mais esse argumento. Se nós cedemos algum tipo de atitude menos agradável ou menos correta, nós fazemos isso por uma fraqueza pessoal e não por falta de norte e direcionamento. E a doutrina trabalha como se fosse um código de reflexão. Eu já percebi que pessoa católica, às vezes, quando eles usam muito lá frase, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. O Espiritismo não, ele usa todo um ponto de vista, né? Para poder dar certo. Porque aquela coisa dar certo é uma coisa muito, como se fosse a igreja, algumas igrejas fazem, é muito mecânica. Assim, tu tá fazendo para dar certo. Tipo assim, vai ser serviço para mim, eu tô aqui parado, vai dar certo, vai dar certo. Mas se eu não vou atrás para dar certo, né? O Espiritismo é assim, ele usa toda uma reflexão. Ele faz com que a pessoa realmente faz mais sentido. Não é aquele que, não, ainda não entendi, mas faz sentido, vai fazendo sentido. Gente, isso aqui é chá de canela. Muito bom, eu já não quero mais. Não é nenhuma outra bebida energética. Eu estava assistindo um filme Nosso Lar 2, aí tinha uma fase bem no finalzinho, bem reflexiva relacionada ao espiritismo. Ele não força, ele espera o tempo. Tinha um rapaz que é o celular, né? Ele esperava o rapaz se arrepender. Disse, olha, se você quiser eu te levo, mas eu não posso levar se você quiser. Aí bem no finalzinho ele escutou uma palavra, perdoa, né? Aí ele não estava, ele estava ouvindo, mas não estava recebendo onde vinha. Estava vindo lá e bravo. Isso eu queria saber a palavra, não perdoa. Aí dali a pessoa já vai passar a reflexão. A mudar o ponto de vista da direção da vida dela. Porque o espiritismo espera só uma oportunidade. Justamente para a pessoa não reflexionar. Mas a reflexão da vida dela, da pessoa. E aí eu vejo essa questão, quando a Cláudia falou dos filhos, e agora falou dos filhos, né? A questão desse lançar a semente. A semente foi lançada. Eles cresceram e estão aí com discernimento para fazer as suas escolhas, mas foi importante assim, vocês proporcionarem esse contato. E como fazer isso? Como nós, outros, que fazem parte das casas espíritas, levar isso, proporcionar isso, lançar essa semente para que outras pessoas possam colocar dentro dos seus lares, lançar nos seus lares. Então, de repente, a gente está aqui falando numa palestra sobre morrer por suicídio. Né? A gente é convidado no lugar. E ali, no meio daquela palestra, à medida que a gente vai expondo a temática, a gente fala dessa importância de tirar um momento para conversar, para
sobre um assunto X, para pegar um livro que seja interessante para todo mundo, para abrir essa discussão. Então, isso é uma forma de lançar sementes, de fortalecer, de proporcionar, de desenvolver diálogos dentro de casa. Porque a gente sabe que nem todo mundo teve ou tem esse contato com a doutrina. Então, outras crenças, ou mesmo pessoas que não frequentam nenhuma instituição, nenhuma... Então, como essa semente pode ser lançada? E aí, tem essas possibilidades. E aí, trazendo o que você falou, Cláudia, tem aqui um trecho. Essa orientação religiosa pertence aos pais que, desde cedo, devem falar aos seus rebentos sobre a paternidade divina, sua misericórdia e amor, como fonte geradora de tudo quanto existe. Claro, de acordo com a linguagem apropriada e a capacidade intelectual dos genitores, o processo torna-se fácil e enternecedor, sem a necessidade de recorrer à mitologia ou fantasias exageradas. A conversação natural de Kant, explicando o significado da existência humana e os objetivos pelos quais todos se encontram na Terra, na condição de mãe generosa que irá auxiliar o desenvolvimento intelectual do educando, proporcionando-lhe segurança emocional, confiança em si mesmo e a certeza de que esta estará sempre sob a proteção de Deus. Só que nem todas as famílias têm essa consciência. Então, essa educação, esse processo de reeducar, né, de que é possível, que é necessário nos diversos contextos que nós nos encontramos, os grupos que pertencemos. Então, podemos abrir esse leque de possibilidades. Aí, mais à frente, diz, a criança observará o aprendizado, que deverá ser acompanhado pela real vivência dos ensinamentos e em parte dos educadores. Aí tem uma parte que fala desse discernimento. Quando, porém, a criança adquire o discernimento, ele terá alguns elementos para comparar com os que vai tomando conhecimento. Melhor poderá eleger aquela conduta que lhe pareça mais compatível com as suas necessidades emocionais e intelectuais. Então, eles estão em contato com outras literaturas, mas que não perderam a essência. Pronto, você resumiu o que eu tentei falar aqui. Eu creio que eles têm essa base deles três, que nós tentamos construir juntos, em casa, em família, não só no Evangelho, mas sobretudo com as situações, os problemas, os desafios que a gente enfrentou e estamos enfrentando. Mas daqui para diante é a trajetória deles, né? Então eu estou sempre mostrando livros, textos, sempre que eu posso, durante a semana, às vezes eu termino o jantar, eu aproveito o intervalo, se eles estão em casa, antes de dormir, a gente vai conversar um pouquinho. E aí eu sinto alguma coisa, mando direto mensagens pelo WhatsApp do grupo para eles, textos espíritas, não espíritas, sempre tentando ressaltar esse lado da espiritualidade, porque eles não duvidem nunca de que nós estamos num recorte da vida espiritual. Da dimensão espiritual se extrai essa dimensão material e nós estamos vivendo esses dois lados o tempo inteiro. Quanto mais conhecimento a gente tiver dessa verdade, mais a gente se apropria dela. Sendo que essa apropriação ela depende desse esforço de melhoria íntimo. Porque quem é desnorteado, quem tem más tendências, quem não luta contra as suas más tendências, também vive como é que eu vou dizer, não é simbiose, vive essa comunicação permanente. Só que para eles é uma coisa danosa. E cada um tem a obrigação de fazer disso uma coisa positiva. É para isso que serve a espiritualidade, essa noção de espiritualidade. E para isso serve também a construção de religião. Só que agora o mundo vai avançando muito, então aquele molde tradicional de religião não está mais funcionando. Por isso que essas crianças, que é uma coisa que, sei lá, que me impressiona, tão jovens ainda, começando a vida,
e tendo essa formação, se desesperando, se cortando, se suicidando por qualquer coisa, entrando em depressão, antidepressivo, tomando medicação, será tarja preta, e pior, precisando disso, por conta de quê? Não só de um suposto abandono familiar, mas porque falta essa base de confiança, falta essa informação de que todo mundo está aqui para aprender, falta essa informação de que vai chegar um momento que a gente vai voltar para a vida verdadeira, que isso aqui é um caminho, que não vale a pena querer encurtar antes do tempo, que as experiências aqui valem a pena apesar de tudo, se a gente tem essa confiança em Deus. E Deus é uma força que não nos abandona nunca. Então, se a gente não proporciona isso, se isso não chega para eles com a força, com a convicção que deve ter, eles vão simplesmente cumprir o horário. Vão simplesmente batendo ponto nessas reuniões de religião, nessas aulas de religião que a gente tem, mas sem que isso fortaleça a alma deles. O que a gente busca na doutrina espírita é isso também, fortalecimento, né? Esse conhecimento que a gente fala, que a gente estuda tanto, que lê tanto, é buscando fortalecimento para enfrentar as lutas que a gente enfrenta dentro de casa, no trabalho e no tempo que a gente está vivendo, que é tão desafiador. Estamos no nosso tempo, Vera, você pode concluir aí o estudo, fazer a prece final também para nós, e aí a gente encerra. Vamos realizando esse momento tão grandioso, tão importante, que possamos, os grupos, as quais nós fazemos parte, lançar sementes. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que tivemos, que estamos tendo de aprendermos, que possamos a cada dia, a cada momento, nos conscientizarmos da necessidade de entrarmos em sintonia com a lei do amor, amor a nós mesmos, amor ao próximo. Jesus, Mestre Maior, Espírito de Deus, Maria Santíssima, que nos dê a assistência necessária para que sigamos com coragem a nossa evolução espiritual. Que assim seja. Graças a Deus.